Se um pastor for médico e ele orar pelo paciente, ele é condenado. Porque no século XIX houve essa separação. Médico é médico e se ele é pastor, ele é pastor só na igreja. O pastor ficou com as causas espirituais. E as causas emocionais ficou para os psicólogos. Então, houve essa ruptura. Entendo? Mas quando a gente olha enquanto igreja, a gente entende que sim, as profissões são importantes, instituídas pelo Senhor. Só que a Bíblia é suficiente nela mesmo. Tudo que o homem precisa está na palavra de Deus. Seja a cura ou seja a aceitação da sua desgraça, como Jó fez. Seja para a vida ou para a morte. Então a Bíblia tem todas as ferramentas que o homem, como criança, precisa para se desenvolver. Então, quando eu olho para a Bíblia e entendo que primeiro a soberania de Deus e as escrituras são infalíveis, eu tenho ferramentas úteis para a transformação da dor de uma pessoa. Só que a igreja, ela poderia ter falado, não, a gente também pode, desde que a gente esteja treinados, capacitados e instruídos. Mas a igreja se acovardou, a igreja se calou. Então, cada vez mais, há esse distanciamento e você vê hoje uma forte pressão do meio da minha classe quanto a eu ser uma psicóloga e ser cristã. Ok? E aí, a gente tem uma luta muito forte quanto a isso, tá? Porque eu sou muito mais do que uma psicóloga, eu sou uma pessoa. E antes de eu ser e exercer uma profissão, eu tenho uma visão de mundo, de crença, e eu preciso ser respeitada. Então, a gente tem uma luta muito forte no meio jurídico e acadêmico quanto à refutação do termo psicóloga cristã, psicólogos, enfim. Essa é a introdução. E aí o aconselhamento foi esquecido pela grande parte da igreja até os dias atuais. E eu sou apaixonada por esse ministério. E eu falei, vou ver, vou entender e vou conhecendo as necessidades das crianças, eu vou ver uma forma e um método de desenvolver para a criança. Então esse método é único. Por quê? Porque ele é o aconselhamento, porém a metodologia foi feita para a criança. A criança se comporta diferente do adulto. Se eu estou passando por uma crise, você vai procurar o seu líder, o seu pastor, e vai falar, eu preciso conversar. Eu estou em dúvida. A criança não sabe do que é isso. O que ela vai ser? Ela vai ser agressiva, ela vai ser agitada. Por isso que todo comportamento exige uma necessidade, esconde uma necessidade. Quem é muito reativo aqui? Aquela pessoa pode levantar a mão. Agora é a hora de vocês se manifestarem. Quem é aquela pessoa que você fala assim, escreveu, não leu, o pau comeu? Ou assim, você pode falar tudo, mas eu também vou responder tudo que eu penso. Você precisa sempre, quando você estiver muito nervosa, você precisa sempre primeiro respirar, para você trazer a atenção para esse momento. E você precisa pensar uma coisa. Eu vou te ensinar algo muito importante que talvez vai te ajudar em algum momento. O que eu estou precisando? E antes de você responder atacando, porque quem é reativo não fala o que precisa, esconde o que precisa e ataca o outro como defesa. Você vai pensar, o que eu estou precisando? E você vai falar assim, olha, quando você fala isso, eu me sinto como se eu fosse incapaz. Você aprende a lidar com você, porque o problema não é os outros, o problema é você com você. A gente coloca muita culpa no capeta, mas vai estudar sobre a doutrina do homem, para você entender. Tem coisa que é você, meu irmão. O pecado não corre atrás de você. Depois da queda, você é inclinada a ir atrás do pecado. O pecado, às vezes, não está disfarçado no adultério, como a gente condena. Ou numa mudança de sexo. Ou em práticas. Não está, sabe, está o quê? Quando você engrandece você mesmo. Quando você idolatra os seus filhos. Quando você idolatra os seus dons.
O pecado do crente não é tão simples assim. Satanás é inteligente. Ele vai fazer com que você seja o centro da sua vida e não Deus. E você não percebe que o pior inimigo é você contra você. Como ensinar isso para as crianças? Primeiro, vou te ensinar as bases. O homem precisa conversar e precisa ouvir. Necessidade lá do jardim que a gente já falou. Segundo, lá no jardim existia uma árvore. A árvore do quê? Do conhecimento do bem e do mal, certo? Olha que interessante. Quando Deus faz o homem, ele faz em Gênesis 1, certo ou não certo? Falem, gente. Ótimo. Mas, então, Deus faz o homem à sua imagem e semelhança, ok? Só que por que Gênesis, ó, a Carol lá de trás, gente, eu sou muito curiosa. Eu pensei, por que se Gênesis 1, se é a imagem e semelhança de Deus, foi o nosso propósito, porque o Senhor que nos fez assim. Gênesis 3, Adão e Eva comeu o fruto, porque a cobra falaria que eles iam ser igual a Deus, é pecado. Por que ser a imagem e semelhança de Deus em Gênesis 1 é bênção? Foi Deus que fez. Por que querer ser como Deus em Gênesis 3 é pecado? Por quê? Me respondam para Carol de 8, 9 anos. Por causa do conselho. Quem te dá o conselho direciona a sua vida. Ou melhor, por causa da palavra. Em Gênesis 1, quando Deus faz o homem e a mulher... Ótimo. Acabou o tempo, gente. Tô brincando. Não acabou. Era só pra vocês falar Ela falou justiça e retidão. Eu vou... Isso, ótimo. Mas esse é do justiça e retidão na hora do abuso. E aí... Por quê? Por causa do conselho. Então, o homem, ele sempre precisou de conselhos. Criança precisa de orientação, conselho, instruções, caminho, direcionamento. Tudo isso pode se incluir no termo aconselhamento. Ok? Só que o aconselhamento nunca é público. Não existe essa história de aconselhamento público. Tá? Aconselhamento público, normalmente, é consolidação, é saber se a criança entendeu o plano da salvação. Então, ensinaram pra gente uma técnica que é, você vai fazer o apelo, as crianças vão aceitar, depois, no final, você pede para as que aceitaram, reconheceram, né? Porque a gente não aceita, né? Pobre, pecador, você vai aceitar Jesus? Você é graciado por ele querer estar com você? Então, a gente reconhece, olha que diferença. A gente reconhece que Ele é nosso Salvador. Ele que nos aceita. A gente não teria capacidade de ir até Ele. É importante ensinar formas corretas. E aí o que pega? As crianças são deixadas ali no cantinho e depois você vai falar, vamos fazer um aconselhamento aqui. Quem é Deus? Quem é o homem? Para saber se isso é consolidação. Não é aconselhamento. Aconselhamento é o ministério da exposição da palavra de Deus, particularmente, 1 a 1. E só vai amar fazer isso quem tem dom pastoral. Porque o mestre é diferente do conselheiro. Isso aqui está no livro. E aí eu explico a função. Mas o Senhor fala, se você quer algo, então peça que eu vou te dar. E aí você fala, me dá a visão ou o amor do pastor, porque eu quero olhar para as crianças como o Senhor as vê. Eu não quero olhar para as crianças nos defeitos, nas limitações dela. Me ensina a enxergar cada criança que chega até mim, problemática, me deixando de cabelo em pé, Deus, com a forma que o Senhor enxerga ela. Vai mudar a sua relação com as crianças. Tá? Então a gente aconselha por quê? Porque é esses pontos que eu tratei. Vamos lá. Vai lá. E aí a gente tem um propósito. Pode colocar para mim. E aí eu peguei o propósito central, mas eu risquei e coloquei a criança, porque a criança e o coração dela é o centro do nosso ministério, do nosso seminário hoje. Então vai falar assim, o homem... pode colocar o slide, aquele rosa. O homem não foi criado.
Ele não foi criado. Aprenda uma coisa para a sua vida enquanto crescimento espiritual. Você não foi criada para fazer a sua vontade. E você não foi criada para ir em busca de felicidade. Felicidade é um conceito totalmente errado, tanto na perspectiva bíblica... Ai, obrigada, que eu estava lá. Ah, tá. Tanto na perspectiva bíblica, quanto na ciência. Na psicologia, a gente não faz terapia para ser feliz. Não posso. Eu não posso falar, vem fazer terapia que você vai ser feliz. Isso é errado. Sabe por quê? A terapia promove um suporte de você aguentar a vida que você leva. E o Evangelho te mostra o propósito para você aguentar a vida que você leva. São coisas diferentes. Mas ambos conversam em alguns pontos. Você não nasceu para ser feliz. Então, tira essa questão de, ai, eu não gostei do culto hoje. Você não é para você gostar. Ai, eu não gostei daquele louvor, nem daquela palavra. Você viu o pregador? Também não é para você gostar. Não é para você gostar se é irmã ou não. Não é. Porque o teu propósito é outro. E aí a gente tem que pegar primeiro isso em nós, para depois através de nós. Então, a gente nasceu para... Qual é o nosso propósito? Glorificar o nome de Deus sobre todas as coisas, em todos os tempos, em qualquer circunstâncias. O que as crianças precisam saber? Que este é o propósito da vida delas. Não faça culto, a tua vida é mais doce que o mel, porque você está falando para a criança esperar felicidade. Não que o crente é triste, mas a alegria do crente é uma consistência, uma constância e um resultado da vida que ele tem com Deus. A gente não busca aquilo é o final. A gente vai buscar o meio, e o meio é, sobretudo, fazer a vontade do Pai, mesmo que para nós não seja prazeroso. O aconselhamento, você vai ensinar isso para suas crianças. Depois, por que a gente aconselha? Porque seres humanos sempre tiveram a necessidade de cumprir seu propósito. E a queda do homem trabalhou com tudo isso. Nosso propósito foi distorcido. As nossas emoções foram mudadas, elas foram mexidas e alteradas. É por isso que o crente, quando desenvolve fruto do Espírito, o Espírito transforma personalidade, comportamento e ação. E, gente, criança chorando não é sinal que entenderam a mensagem. Criança emocionada não diz nada, apenas que ela sentiu a presença de Deus com ela, ou ela viu o amiguinho chorando e esquece de chorar também, ou simplesmente ela ficou com medo do terror psicológico, às vezes, que é feito nas pregações. Nossa, Carol. Então, o que é? Transformação. Você quer ver se um crente é crente mesmo? Transformação. Criança que mente, não mente mais. Roubava, não rouba mais. Escondia, agora mostra. E isso sim tem que ser valorizado. Mas isso nos ensinaram que é vergonhoso. Então, a gente tem métricas bem diferentes do que a Bíblia nos mostra. Do que é sucesso ministerial. Então, não busque emocionar suas crianças. Busque aplicar a palavra e o Espírito Santo vai fazer a diferença. Amém? Difícil, né, gente? Vamos lá. Então, Satanás deu um conselho. Eu gosto de tratar isso, já também está sendo plano de fundo para a gente pegar o final, a minha última palestra, também, que eu vou pegar isso daqui, já vou falar para vocês e vou fazer a parte prática. Conselho de Satanás. Qual é o conselho de Satanás? Distorcer o que Deus fala. É isso que ele faz. O trabalho de Satanás é distorcer tudo que Deus fala. Então, o que Deus diz lá em Jeremias, para você, 29? Os planos que eu tenho a seu respeito não são maus. São de paz, são de prosperidade. Não é financeira, de prosperidade. O que Satanás fala na sua mente quando você ouve essa pregação? Ah, isso é para todo mundo, menos para mim. Que a minha vida, vou prosperar onde?
Satanás distorcendo o que Deus está falando. Planos de Deus, Gênesis 3, 1 ao 5. Mas a serpente mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comeis de toda a árvore do jardim? E respondeu a mulher: do fruto da árvore nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comeis, e nem tocais nele, para que não morrereis. O que Satanás faz? É certo que você não vai morrer. O que ela está falando? Está falando assim: Deus mente. Deus nunca mentiu para você. Tudo o que Ele falou que ia fazer na sua vida vai se cumprir. Nunca duvide das promessas de Deus para sua casa, para os seus filhos, para sua família, para você. Ele não mente. Depois ela vai falar, né? De certo não morrereis, porque Deus sabe que você, no dia que comer, vos abrirão os olhos e vocês serão como Deus. Essa é a resposta daquela pergunta que eu falei. Gênesis 3, ser como Deus foi um pecado. Por quê? Porque primeiro, eles não reconheceram que eles já eram como Deus. Segundo, porque eles escolheram um conselho errado para ouvir e para seguir. Cuidado de quem você escuta conselhos. Ok? E aí, gente, a gente tem três coisas nisso. E isso afeta as crianças. Gênesis ainda, base do aconselhamento. A gente tem fuga. Por isso que as crianças hoje querem fugir qualquer coisa menos a Bíblia. Você pode ver, isso é uma realidade. A Bíblia já passou a ser interessante. É o jogo de celular, é as relações, é qualquer outra coisa da moda, eles vão querer trazer para a igreja, usar ali, e é uma fuga. Isso é quebra de relacionamento, tá? Medo. Porque acha que um Deus é punitivo. Tem outra polêmica que eu quero falar. Não sei se vocês viram na internet, mas teve aquela mulher lá, Baby, eu não sei se é Baby Consuelo, não sei, é Baby Consuela? Hã? Baby do Brasil. Da onde que eu tirei Consuelo? Também não sei. Existe uma Baby Consuelo? Ela mudou o nome? Então ela já está errada, que quem muda o nome é Deus. Deus é especialista em mudar nome. A gente não muda o nosso nome. O Senhor que muda a partir do momento que a gente é transformada por Ele. Olha na Bíblia. Ele mudou nome. Mas, estou brincando, não é isso que eu ia falar. Mas, o que acontece, meninas e meninos que estão aqui? Ela usou, ou ali, aquele momento, teve um diálogo dela e da Ivete Sangalo num trio elétrico. Vocês viram, né? E a Baby começou a falar: por que, Ivete? Aconselha. E a Baby, no entendimento dela, estava fazendo evangelizando. Mas o que ela estava querendo fazer era descer o evangelho a goela abaixo. Para você evangelizar, você não precisa fazer o que o pessoal do mundo faz. Ela também estava num trio elétrico. Segundo, e a maior verdade que eu quero trazer para a sua vida, ela usou o arrebatamento para trazer medo. Jesus não quer que você siga, e nem que as crianças sigam Ele por medo. Para o crente, arrebatamento é uma mensagem de esperança. Não é de medo, de angústia e de temor. Porque os santos estão sendo preparados para receber. É o grande casamento. É aquilo que a gente espera. Todos aqueles homens santos desejaram se encontrar com Ele. O arrependimento só é ruim para quem não vai para o céu. Então não use o arrependimento como sinal de tortura. É uma esperança, é a esperança que talvez aqui a sua vida vai ser difícil, mas se você crê naquele que tudo pode, há um corpo novo te esperando, sem dores, sem marcas, sendo glorificado, e você vai receber o teu galardão. E o mais importante, não sentirá falta alguma de nada. Olha que lindo isso. Isso é o arrebatamento.
É essa mensagem que a gente precisa levar. Tem a canção que fala: mas a igreja será arrebatada, num piscar de olhos acontecerá. E aí fala desejosos desse momento, a esperança para o aflito, para o perdido, para aquele que sofre. Você não precisa temer, porque ou você crê ou você não crê. E aí agora eu coloco uma dúvida: será que você crê no que você prega? A gente precisa passar por essas dúvidas, para que a gente possa ter nossa fé firmada. A gente não precisa ter medo de perguntas, não, porque a gente sabe aonde a gente está plantado. Eu falo sobre ideologia de gênero. Gente, eu não tenho medo da minha filha em nenhum momento, porque eu estou fazendo o meu trabalho. E eu quero que ela vá para a escola mesmo, que ela faça a diferença lá na escola. Porque eu sei o que eu planto. Pode ser que ali não há, mas a palavra de Deus não volta vazia. Eu sei do meu trabalho. Eu sei o esforço que eu faço para me dedicar a ela e ensinar ela de dia e de noite. Não só eu, meu marido. Porque quando eu engravidei, eu não estava na igreja. Porque aí eu tenho muitas coisas que não cabe o tempo para vocês entenderem meu percurso. Por isso que eu falo, novinha, mas vivida. Já vivi tanto nessa vida. Mas quando eu engravidei, eu olhei para minha esposa e falei: você é filho de pastor. Eu cresci no evangelho. A gente precisa criar vergonha na cara e voltar para a igreja, porque a gente tem a responsabilidade de uma criança. Eu estava naqueles momentos assim, estava no mundo, mas não era no mundo bebendo, eu só não estava cultuando e sendo igreja. Mas não existe meio termo, ou você é ou você não é. Eu não era. Mesmo não fazendo nada supostamente incorreto que um crente não faria, além de não ir para o culto. E aí a gente voltou. E eu falo que a minha filha é a prova da misericórdia de Deus na minha vida, porque eu entendi que eu sou responsável por ela. E eu preciso fazer. Ela é meu primeiro ministério. Eu sei que você tem paixão por crianças, mas olha como está a sua casa. Talvez você vai ter que falar: eu preciso agora ficar um pouco mais cuidando da minha casa. Olha para os seus. Não adianta você ganhar o mundo e perder a sua casa. Ontem, a palavra de ontem, o pastor de ontem falou: o maior fracasso é o fracasso familiar. Com toda razão. Porque deles você vai prestar conta. E aí vamos lá, gente, vamos na parte prática. E aí vai lá nos fundamentos. E aí tem os fundamentos do aconselhamento. Quem comprou o livro tem a régua. A régua é mais ou menos isso que está ali. Por quê? Porque o aconselhamento não é para todas as crianças. Então você vai chegar e falar assim: mas Carol, tem uma criança que foi abusada e não sei o que, ela pode ir pelo aconselhamento? Não. Ela já aceitou Jesus? Não. Mas ela está precisando muito. Então, primeiro de tudo, ela precisa de Jesus. Depois, ela lembra dos pilares? A gente já está... O aconselhamento é pastoreio. A criança já foi discipulada. Ela já foi evangelizada, ela já foi discipulada. E depois, o aconselhamento é para crescimento espiritual e não evangelização. Então, é uma estratégia para as crianças crescerem pela Bíblia. Entende? Ela não é para você ganhar crianças, é para você crescer, nutrir aquelas que já estão no seu rebanho. É um outro momento. Então, pode com todas as crianças? Não. Então, a gente vai ter aqui, tem todos os critérios no livro, tem o funil dos atendimentos, mas você que tem o livro, olha, abre para mim na página 38, eu quero introduzir isso para eu ensinar aquilo e a gente fazer a parte prática. Tem lá, depois você pega para você estudar primeiro, o que eu estou falando aqui, nessa página 38. Então, vai lá. Nessa página, para quem não tem o livro, vou mostrar, tá? Tem aqui. Primeiro, a gente precisa entender, resumidamente, as necessidades das crianças, como a gente se comporta. Necessidades básicas, a criança tem três
3 necessidades. De todas as que eu falei, das 7, tem 3 essenciais, que é o que se resume. Que é pertencimento, tá? Identidade, senso de propósito, tudo no pertencimento. Depois, amor, ou amada, se sentir amada. E o outro é ser o quê? Reconhecida e validada. A criança, ela precisa de 3 estágios e você também. Dentro da psicologia da TCC, nós trabalhamos, da minha abordagem, nós trabalhamos com pensamentos, sentimentos e comportamentos. Quando eu olhei, eu falei, meu Deus, tem as necessidades e tem a forma do ser humano se comportar. Vou te dar um exemplo, vamos lá. Primeiro, o comportamento é o que todo mundo vê. Ai, ela ficou correndo dentro da igreja. Ai, ela picotou papel. Ai, ela cuspiu na cara do amiguinho. Isso é comportamento. O conselheiro não olha comportamento. O conselheiro olha necessidade. E aonde que a necessidade está? Aqui, nos pensamentos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Você olhou e falou assim, olhou para o seminário e falou assim, quando você viu o nosso cartaz, você falou assim, 2 metidas. Não, brincadeira. Você falou assim, nossa, o dia todo, no sábado. Pensou. Verbalizou? Não, porque você não ia ali desmotivar a sua amiga que estava, meu Deus, já está chegando, 8 dias, 5 dias, 6 dias, mas você pensou. Vocês estão rindo por quê? Vocês estão se comprometendo, tá? Pensei, beleza. O dia todo nisso, que cansativo e tal. Aí, pensou. Aí o que aconteceu? Mas a amiga falou, ai, vamos fazer, vamos não sei o que. Você fala, vou fazer, né? A única que não vou fazer da turma, depois eu vou ficar falando. Então, vamos lá, vamos fazer. Aí fez a inscrição. Aí ontem, chegou e ontem vocês trabalharam. Aí ontem, chegou no dia e você falou, chegou o dia. Aí elas lá contando os dias e você, nossa, trabalhei hoje, semana foi tão cansada, trabalhei hoje, ainda vou ter que tomar banho e ir para a igreja? Aí você já está julgando o que você está sentindo e se comportando. O que eu estou querendo dizer? Que todo o seu comportamento teve um pensamento antes e um sentimento. Então, é na ordem. Primeiro, eu penso, eu sinto e eu me comporto. Quando eu pego um mau comportamento, é que os pais eles não veem o comportamento, eles só veem o comportamento, eles não veem a necessidade. Você está entendendo? E o aconselhamento vai trabalhar exatamente isso. O que essa criança precisa? Se ela tiver com dúvidas em sexualidade, gênero, ela precisa de pertencimento. Se ela se autolesiona, faz cortes nela, ela se bate, ela se arranha, porque a gente tem muitas crianças hoje com essa prática, tá? Ela precisa o quê? Ser amada. Porque ela se sente horrível, ela se sente... Ou é porque ela tem um lar de... Assim, gente, estou generalizando, porque é muitos casos dentro dessa perspectiva. Não quer dizer que todos sejam. É por isso que você vai aprender a analisar uma criança, e o contexto e a família. Tá? Então, por exemplo, uma criança que ela mente muito. O que ela quer? Ela quer ser aceita. Então, deve vir de um lar muito rígido, que os pais não têm a capacidade do erro, ela precisa ser perfeita. Então, ela tem medo de falar a verdade, ser punida. Então, eu preciso mentir. A gente vai aprender a olhar pela criança não pelo que ela faz, mas pelo que ela precisa. E a palavra, não falei para vocês, tem tudo que o homem precisa? Então, fechou, a gente tem tudo que a gente precisa. Só vamos reorganizar as coisas. Ótimo. Deixam abertos para mim, por favor, já, para eu finalizar na ação prática com vocês. Não sei quanto tempo eu tenho. Ai, meu Deus, olha só. Ah, tá, ótimo tempo. Vocês vão abrir comigo, por favor, tá? Mateus 18, tá? Não, não gosto de Mateus. Aqui está Mateus, mas eu gosto de Marcos. Abre lá para mim, por favor, em Marcos 13. 13, 19. Deixa eu ver se é isso mesmo. Vou abrir aqui. Pode colocar
para mim lá no... Nossa, lindo, né? A gravação assim, ó, perfeita. A pessoa tem problema... Pode colocar para mim, por favor, na tela, irmão, se você puder ter aí a palavra mesmo, porque eu não vou ter o versículo, porque eu ia fazer outra coisa, mas aí vou direcionar para isso. Marcos 19, não. Peraí. Marcos 13. Marcos 10, 13 ao 16. Quase lá, tá? Pode colocar para mim depois. Essa passagem é uma passagem muito conhecida, mas eu vou te ensinar como se incluir na história e incluir a história. Isso é aconselhamento? Claro que não, gente. Aconselhamento se faz em 4 encontros. Cada encontro tem cada metodologia. Cada metodologia você vai aprender primeiro a trabalhar com a família, fazer a dinâmica familiar. Depois você vai aprender a só identificar a necessidade da criança. Depois você só vai usar a Bíblia na necessidade dela. Depois você vai fazer o contraponto da queixa da família com a necessidade dela. Vai pegar uma história bíblica, vai usar isso na dor que ela precisa, tanto para a família quanto para a criança, vai gerar transformação. No último, você vai recapitular tudo que ela fez, vai chamar os pais e vai dar devolutiva e o plano para que os pais falem: agora eu já te ajudei, agora o filho é seu. Continue. Tá? 1 minuto se fosse isso. O que eu vou te ensinar agora? Como você olhar para a Bíblia de forma terapêutica. Isso é um passo antes de você aconselhar. Eu estou te ensinando a só você montar uma das histórias na sua farmácia. A gente fala que... Alguém já fez a escola de aconselhamento comigo aqui? Conhece, sabe do que eu estou falando? Ou vocês não conhecem isso? Não? Então, gente, depois vocês vão conhecer. Olha, a Flávia colocou lá na igreja dela e teve mães, olha que legal, teve mães que eram mães, pais da igreja, porque a filha mudou tanto que ela chegou até a liderança e falou assim: eu posso entrar para o ministério infantil porque a minha filha é outra criança e eu quero muito também fazer parte disso. Você entendeu? O pai foi atrás para pedir para entrar. Por quê? Porque a filha gerou transformação. E olha que interessante, não é duradoura, é genuína. Por quê? Porque a palavra vai bem aonde a criança precisa. Vou só ensinar você a montar a sua farmácia, porque não vai dar. Uma, né, da história da farmácia. Mas o curso é completo, é gravado, você tem 1 ano de acesso, está lá no meu Instagram, você pode ver, tá bom? Vamos lá. Mas vamos preparar, então, como que seria preparar essa mensagem, essa farmácia. Primeiro, a gente precisa se conectar com as histórias que a gente gosta, né? Eu sempre gosto de falar assim: estude, mesmo que você não é convidada para ministrar essas coisas, faça um caderninho de ministração. Tem um caderninho de ministração. Separe quais são as histórias que você ouviu ao longo da sua vida, que você mais gosta e acha significativa, que fala com você. Comece a estudar e se aprofundar por essas histórias, porque primeiro tem que fazer sentido em você e depois através de você. Entende? Começa a ver o contexto, para quem estava falando, por que Deus colocou essa história na Bíblia? Onde Deus aparece na história? Qual é a parte de Jesus nela? Porque Jesus aparece na Bíblia toda, desde Gênesis ao Apocalipse. Então, como que está Jesus aqui? Faça perguntas para o texto. Aprenda a se deleitar na Bíblia. Gente, você entra num universo maravilhoso, que é conhecer as Escrituras por ela mesma. Você vai aprender a entender o que o texto traz. Para eu explicar isso, eu vou pegar uma das histórias que fala muito comigo. Tem aqui a história toda trabalhada no livro, mas eu vou fazer de forma prática para vocês. Coloca para mim, colocou? Ah, tá. Primeiro, então, as crianças já passaram... Então, antes de preparar a história, o que você precisa entender? Que as crianças já passaram pelo discipulado. Se elas passaram pelo discipulado, elas sabem quem Deus é. Então, aqui Deus está representado por o lugar onde Ele mora, que é acima das nuvens. Eu não estou representando Deus. Eu estou representando algo que faz a criança entender aonde Ele está. Acima de todos, acima dos céus. Eu não sei como Ele é para representá-lo. Depois, eu vou falar, a criança precisa me saber quem é Jesus Cristo, porque senão a história não faz sentido. Falar que Jesus morreu por ela, falar, quem que é Jesus?
A criança precisa saber. Depois, a criança, ela precisa saber quem é o Espírito Santo. E depois, a criança precisa saber a Bíblia. Porque o aconselhamento está pautado aonde? Se eu falar que é a Bíblia e a criança falar, tá, que chata a Bíblia, eu nem gosto da Bíblia. Vai fazer alguma diferença? Não. Então, não é para todas as crianças. Por isso que eu falo, entra no pilar do pastoreio. Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês se permitem ser usadas como cobaias? Assim, se permitem? Vamos lá. Então, eu vou fazer. Só que eu não sei o que a gente vai fazer, né? Porque quem sabe faz ao vivo. Mas, beleza. Antes de eu fazer na prática, deixa eu só te mostrar a transformação. Tio do slide, vai para mim, vai lá. Para você ver a diferença de como as crianças chegam, crianças, filhas de crentes, famílias crentes, discipulados, como elas chegam no aconselhamento e como elas vão embora. Vai lá, passa para mim. Por favor, a imagem. Passa a outra. A gente viu, isso eu falei para vocês, tá? Pertencer, ou seja, senso de pertencimento, ser amada e ser valorizadas. Isso que foca o aconselhamento. Pode passar para mim, por favor? Então, a gente vai fazer, através disso, desenhos. A gente começa em uma das sessões. A gente usa a técnica do desenho. A criança se expressa muito bem através do desenho. Isso que a gente vai usar de forma intencional. Então, pode passar. Usando a nossa técnica, a criança, ela desenhou. Olha só. Como ela se via. Então, aqui veio o relato, tá? Que eu recebi. O André se via como cachorros, do lado de fora de casa e sem atenção dos pais. Isso é como a criança se via, tá? Aí, olha que lindo. Quando terminou o aconselhamento, a gente pede para a criança desenhar novamente, para daí a gente entender se a criança assimilou a mensagem ou não. E aí, no final, a gente pergunta para a criança. No outro desenho, então, no mesmo dia, numa sessão, a criança se via como cachorros do lado de fora de casa. No final, ela falou assim que ela se via como um pintinho. E aí a conselheira, não fui eu que fiz os atendimentos, a gente tem uma equipe de conselheiros pelo Brasil e fora do Brasil. Aí eu coordeno essa equipe. Então, é um trabalho, a Igreja da Flávia é uma das equipes que faz parte do nosso modelo de aconselhamento. Tá? E aí o que acontece? Para vocês aqui, ela pegou e falou assim, como que você terminou no final? Ela falou assim, como um pintinho, mas por quê? Porque eu tenho um galo que me protege e tenho uma galinha que eu posso ficar debaixo das asas dela. Ele estava falando de Deus e do Espírito Santo. E olha que interessante, o desenho do pintinho é olhando para cima. Você vê? Olha na prática, pode passar o outro. Gente, é fantástico. O primeiro atendimento é como ela se via, sem antes aplicar a Bíblia na dor, na necessidade dela. Depois, o último atendimento é como ela se vê. Então, aqui a gente vê que se trabalhou autoestima, autoimagem, senso de pertencimento, identidade, propósito e um monte de coisa que a gente trabalhou nessa sessão. Também não fui eu que fiz, foi a minha equipe e os conselheiros aí que trabalhou nas suas igrejas, tá? O último eu acho muito significativo, esse eu gosto muito. Era uma adolescente, não era uma criança nova, era um adolescente de 16 anos e ele desenhou como ele se via. Gente, olha como ele chegou no atendimento, na primeira foto. E aí, no final, como ele saiu debaixo de uma árvore, com a presença de uma pomba lá em cima, sendo iluminado por uma luz. E isso é a presença da palavra trazendo frutos e você vê isso ao vivo. E aí tem uma das conselheiras que fala assim, Carol, Deus já fez milagres na minha vida, já tive muita experiência com Deus. Mas quando eu olho Deus transformando a vida de uma criança na minha frente, eu falo assim, que privilégio é eu ver a criança falando, tia, eu tenho pecado e como que eu faço para eu não pecar mais? Tia, eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais mentir. Tia, então fui eu que fiz isso e tal. E ela falou, Carol, isso é mágico. Por quê? Porque você vê que é muito além de você, é só uma força poderosa da presença de Deus atuando por meio do Espírito Santo quando a palavra é aplicada naquilo que a criança precisa.
Por isso que é essa transformação. E agora a gente vai para a prática, tá? Mas isso não é aconselhamento, isso é só a prática. Volta agora para mim lá na régua lá, naqueles símbolos. Vou perguntar para vocês. Quem Deus é para você? Amor. Quem Deus é para você? Criador. Quem Deus é para você? Meu pai. Peguei as 3. Essa aqui. Deus precisou tratar muito a sua paternidade. Pode falar, não conheço você, meu amor. Porque ela não vê Deus como pai. Deus foi o criador dela. E aí eu não estou te falando que ela não perdoou o pai. Não tem nada a ver. Talvez ela tenha uma boa relação, não é sobre isso. É que em algum momento o pai dela podia estar indisponível para uma necessidade, ele podia trabalhar demais. Ele estava longe. Criador é aquele que faz, não é aquele que está. E a forma como a criança se relaciona com a Trindade tem que ser relacional e tem que ser concreta. Então, como a criança ela não consegue entender no abstrato, porque ela não tem compreensão ainda, e apesar... Quem quiser estudar mais sobre isso, estuda sobre o estágio da fé, que você vai entender. Lá no meu Instagram, na Carolita, tem um post sobre isso, eu dou o autor e como que funciona. E aí, ele vai dizer que Deus ele vai usar a sua família para ensinar para uma criança quem ele é. Só que, olha a responsabilidade do pai. Os homens têm a responsabilidade de mostrar quem é Deus para os seus filhos. Se eles forem ocupados demais, seja pastor, seja presbítero, ou seja uma pessoa que nem vem na igreja, o filho vai entender que Deus é distante, que quem é ele para orar? Deus nunca vai ter tempo. Porque meu pai está longe. Por quê? Porque quando você chega na igreja, você aprende que Deus é pai. Quem que você lembra? Como que meu pai foi? Entende? Aí eu te pergunto agora, Espírito Santo, quem é Espírito Santo para você? Ou melhor, alguém tem um problema, não consegue falar com o Espírito Santo, tem, assim, pode falar, eu sou essa pessoa, vou me mostrar, porque aí parece que eu sou, né? Aconselhamento, ninguém é superior a ninguém, a gente só tá, lembra que eu falei? Estágio diferente. Vamos lá. Deus, meu parceiro, amigão para todas as horas. Eu sei que eu brinco com a Flávia. Deus tem seus preferidos. Sempre brinco com ela. Eu falei, vou dormir, porque Deus tem seus preferidos. A gente brinca. Eu nunca tive problema com Deus. Não, que meu pai foi perfeito. Vocês viram que ele não foi, né? Mas como pai, ele foi um ótimo pai. Ele foi um péssimo marido, um péssimo servo de Deus. Mas como pai, ele fez o que um pai deveria. Então, Deus, tudo bem. Jesus também, eu tenho um irmão e Jesus é o nosso irmão mais velho. Quem é filha única aqui ou a filha mais velha? Vocês são mais velhas? Meu abraço a vocês. Vocês sofreram muito mais que os mais novos que estão aqui, tá? Tá? Não vem essa não. Quando meu irmão vai falar alguma coisa, eu falo, você nem sofreu, vai lá. Tô brincando. A gente tem sofrimento diferente, mas os mais velhos sofrem mais. Aí, viu? Você não queria ter um irmão no colégio? Eu olhava e queria ter um irmão mais velho. Eu sempre quis ter um irmão mais velho. Às vezes eu mentia na escola. Eu tinha lanche, aí as pessoas vinham pedir, me dá o seu lanche. Eu falava, não posso, tem que guardar pro meu irmão. Porque eu só queria ter um irmão, entendeu? Mas eu queria ter um irmão mais velho. A gente é 8 anos de diferença, eu e meu irmão. Então, eu fui a filha única por alguns períodos. Entende? Inclusive, quando eu comecei a dar piti na igreja, porque minha mãe estava grávida, eu surtei. Entendeu? Como assim agora eu vou ser substituída, né? É porque você achava que você ia ser substituída? Não, porque ela verbalizava. Você eu nunca quis, esse eu quero. Sim. Entendeu? E aí o que acontece? Então eu sempre quis ter um irmão mais velho. Só que eu não via Jesus como o meu irmão mais velho. Até eu ter um encontro com a palavra. Agora eu sei, sabe o irmão mais velho? Que é assim, deixa, eu vou contar pra ele, eu vou contar pro meu irmão, ele vai vir aqui na saída te bater? Não fazia isso na escola? É a gente orando para Jesus e contando, Jesus, eu estou sofrendo, você não sabe a perseguição que eu estou sofrendo.
A minha líder, o meu chefe. É você falando pro seu irmão mais velho. Vai lá na escola bater nele no final da aula. E a relação, eu estou falando de forma relacional, que a gente se relaciona com a Trindade. E o Espírito Santo? É o quê? Fala para mim, o que é o consolo? Consolador? Agora eu vou falar na família. Quem tem o papel de ser colo, de aconselhar? A mãe. O meu problema sempre foi com a minha mãe. Como eu ia ter uma experiência com o Espírito Santo? Entende? Quando você faz a Trindade, você faz a régua com a criança, você já identifica a necessidade dela. Então, a necessidade dela, e aí não é assim, igual eu fiz com vocês. A gente passa por todos, e aí a gente vai ver como a criança expressa cada um deles. Qual mais distante for, e aí você vai falando, Jesus é o Criador, mas ele, além de Criador, ele também é nosso Pai. E aí você vai trazer o aconselhamento dentro da ótica da paternidade. Entendeu? Por exemplo, quem tem problema com Jesus, chega muito para Deus e não... É só você pensar, para quem você mais ora? Com quem você mais conversa? É Jesus, Deus? Então, aí doeu a mãe e o pai. É ou não é? Gente, é muito. E aqui no livro está toda a teoria embasada do meu projeto. Tá? Aí você vai direcionar a palavra na pessoa que a tua criança tem mais distanciamento, porque você está apresentando para ela uma forma diferente. Dizendo assim, talvez o seu pai foi ausente, talvez o seu pai foi ocupado, talvez o seu pai te abandonou, foi embora, talvez você não conhece o seu pai. Mas eu tenho um pai, você tem um pai que não nos deixa. Um pai, e nós temos o mesmo pai, olha que legal. Nós fazemos parte da mesma família. Ele não é como o nosso pai aqui da terra. Ele é muito melhor, ele nunca nos abandona. Ele sempre está pertinho da gente. Você direciona a criança para a dor dela. E aí você vai falar assim, de tão importante que o seu pai, ele acha, de tão importante que você é para ele... Ele deixou uma palavra na Bíblia. Vamos abrir? E aí você vai pegar a sua farmácia terapêutica, que é a Bíblia. A Bíblia não tem onde todos os remédios? E você vai pegar as histórias, que são porções de medicamentos, e aplicar na dor e na necessidade daquela criança. Aí, por exemplo, hoje eu vou montar, agora que vocês entenderam esse panorama, eu vou trabalhar uma história, que é a história de Marcos. Então, abrem a Bíblia de vocês para a gente grifar. Se o rapaz do... Eu não perguntei o nome dele. Como que é o nome dele? Rodrigo? Rodrigo, se você puder colocar a palavra mesmo, a Bíblia ali, de Marcos 10, do 13 ao 19 ali, coloca para a gente, por favor. É uma história que todo ministro de criança já contou. É uma história que todo mundo conhece. Quando a gente chega numa igreja que o pastor não tem afinidade com o ministério infantil, ele vai usar essa história para abrir algum culto de criança. Porque Jesus, os discípulos tentaram impedir. E aí, Jesus... É essa história, mas talvez você nunca entrou dentro da história. Então, vamos entrar dentro da história. Agora vocês são todos crianças. Todo criança aqui. Lembra da sua infância. Você como criança. A criança que você foi mesmo. Da tua história. Eu contei a minha, lembra da sua. Lembra o que você mais precisava naquele momento. A gente esquece que crianças têm dores. A gente esquece que as crianças têm necessidade. Mas lembra você. Talvez você só queria os parabéns da sua mãe. Talvez você só queria ouvir do seu pai, filha, você é capaz, eu tenho orgulho de você. Você consegue. Sabe? Quem é perfeccionista aqui? Você está a vida toda tentando receber o parabéns que você nunca ganhou. Toma! E ele nunca vem. E aí por isso que você tem que ser melhor. E parece que é um ciclo sem fim. Falta de validação dos pais na infância. A infância, é um chão que a gente caminha a vida toda. Só que a gente tem a possibilidade de deixar ela aos pés de Cristo e dar um novo sentido para a nossa história, ou ser vítima dela a vida toda.
Quando você atua na infância de uma criança, você já está mudando a história dela nesse momento. Você não, a palavra. Então vamos lá. Todos criança pensaram na dor e na necessidade do que você tinha, a tua história, você como criança. E agora você vai se transportar. Você vai lá no tempo de Jesus. E você vai pensar comigo assim. Olha só. Você acha que as crianças... Porque assim, a gente vê a Bíblia, só que a gente não vê que as crianças estão na Bíblia toda. Na história toda. Na crucificação, provavelmente tinha crianças assistindo. Só que elas não eram mencionadas. As crianças e mulheres não eram contadas. Então, a gente tem que ver que as crianças estavam lá, fazendo parte lá. E aí, você olha aquilo, pega a sua necessidade. Só que você já ouviu que Jesus era aquele rabi, que era aquele mestre, que o seu pai, o seu vizinho, todo mundo já falava dele. E que você falava que ele podia fazer milagres e maravilhas. E que ele era o próprio Filho de Deus, porque era isso que se falava ali. Quem é este? Será que este é o Filho? E aí você criou uma expectativa. Porque talvez o seu vizinho ou o seu pai falaram assim, Jesus vai estar passando por aqui, vamos lá ver ele hoje? Sábado, vamos lá ver ele. E aí você pegou aquela necessidade, que você sabe qual é. Falou, é hoje que eu vou me encontrar com ele. E aí você foi. Então você vai passear, vamos lá, vamos caminhar? Caminha aí, bate a perninha, caminhando. Só que criança não é assim quietinha, né, gente? Quem dera a gente dar aula e ser assim, né? Criança, vai lá, conversa com os amigos. Ai, será que falta muito? Estamos caminhando e chegando. E aí, olha só, agora pausa. Olha o que a Bíblia fala. E alguns traziam as crianças a Jesus. Primeiro, criança não vai sozinha. Ela precisa ser levada. Responsabilidade, mais uma vez. Tá? Para que eles tocassem. Coloca, fala assim, toque. Toque. Mas os discípulos, faz assim, discípulos repreenderam. Ok? Primeira parte. Então, pega a sua expectativa de ver Jesus alegre, feliz, contente. Fala para sua amiga, ai meu Deus, talvez você tinha uma avó muito doente. E você falou assim, eu ouvi que Jesus de Nazaré, ele curava e ressuscitava mortos. Quem sabe ele pode ir lá na minha casa, eu vou falar com ele. Quem sabe ele pode orar por mim e meu pai ter um emprego de novo. Quem sabe ele vai poder me dar comida, porque lá em casa ontem a gente foi dormir até mais cedo e não porque não tinha o que comer. Cada criança tinha uma necessidade nessa história. Cada criança tinha uma família nessa história. E elas saíram na expectativa de se encontrar com aquele que tudo podia fazer. Então elas estavam com esperança desse encontro. Então vai lá, caminha com esperança e fala para sua amiga, meu Deus, vamos lá, Jesus está chegando. Meu Deus, será que falta muito? E caminharam, não tinha Uber, lembra disso? E caminharam. Vão caminhando. E o sol estava quente, estava muito quente. E vocês estavam suando. E tinha arranho, meleca no nariz. Tinha piolho também, porque a praga já tinha acontecido lá no Velho Testamento. Coça o piolho e estava vindo. E vamos lá, conversando, feliz, alegre. Por quê? Porque vocês tinham a esperança. Todo aquele que vai encontrar Jesus com esperança é feliz, tem uma expectativa. Só que eu tenho uma boa notícia para você. Jesus, ele nunca frustra a expectativa de ninguém. Então, a tua expectativa esteja nele, porque você nunca vai ser machucada quando você coloca a expectativa nele. E aí você vai empolgada, vamos lá, empolgadas. E aí vem os discípulos, eu sou o discípulo e olho para vocês. Vão vindo, vem gente, vai lá, vai, se mexe, movimenta. Vem, saiba o que vocês vão pedir, vocês têm que saber o que vocês vão pedir, vai lá. E aí eu, discípulo, isso, olho e falo, ixi, olha lá, tá vindo um bando de ele veio. Não, tá vindo um bando de ramelento, piolento, suado. Vocês estavam andando, credo. Não, nem tinha ar-condicionado naquela época, não. Ixi. E aí vocês vão chegando, cadê Jesus, cadê Jesus, cadê Jesus? E os discípulos param e falam assim, ei, aonde vocês pensam que vocês vão?
Aonde? Não. Quem? Vocês? Vocês sabem quem vocês são? Vocês são umas crianças. Você nem pai não tem. Olha lá, ó, aquele ali ó, veio com o vizinho. Gente, não. O mestre está lá descansando a sua voz, porque ele vai palestrar depois. Não, você não pode ver Jesus. Não. Ó, vão todos para casa, tá? Gente, cadê os ele veio daqui? Eu estaria indignada. Eu criei uma expectativa. E as pessoas que eram os amigos de Jesus falaram que Jesus não queria me ver. Então o Jesus que eu ouvi não deve ser o Jesus de verdade. Porque ele nem se preocupa comigo. Só que tem uma coisa muito linda. Coloca no próximo versículo do texto. Tem uma coisa muito linda nessa passagem. Jesus vê. Fala assim, Jesus vê. Jesus me enxerga. E ele me enxergou quando eu era apenas uma criança. Que eu achava que ninguém me via. Ele estava me vendo. E ele só não vê, gente. Ele briga com os amigos dele. O que Jesus faz? Jesus tá aí, vocês todos perplexos, porque aí deu confusão, né? Porque pensa assim, ó, vocês todos alvoroçados, os discípulos, não vai atrapalhar Jesus. Jesus estava falando de divórcio de manhã, que era um tema muito polêmico. A gente vai seguir viagem, ele precisa se concentrar. Vão para casa. E aí vocês todos frustrados, indo para casa, reclamando. Jesus vê. E Jesus fala assim, não para vocês. Jesus fala para os dele. Jesus fala assim, ei... Não sei se Jesus falou isso, mas repreendeu. Em outras Bíblias está indignou-se. Tá? Jesus fica bem bravo. Ele diz assim, ei, quem vocês pensam que são? Não faça isso. Coloca, por favor, irmão, a continuação do versículo 14, 15, 16, 17, 18, 19. Obrigada. Quando viu isso, Jesus ficou indignado. E aí ele disse, deixa que elas venham até mim, pois não impeçam que elas cheguem para mim. Do reino de Deus pertence aos que são semelhantes como ela. Agora vamos comigo, vamos conversar aqui, tá? Vocês saíram com uma expectativa. Não, vocês tinham um problema. Foram atrás de uma solução, geraram uma expectativa, viram e foram frustrados. Achou que tudo estava perdido. Aí Jesus vê. E Jesus muda a história. Porque aí Jesus te traz de novo para o centro e diz, eu te vejo. Eu sei a tua dor. Eu sei o que você passou. E aí, mais lindo do que isso, é que ele não te protege no secreto. Ele briga e te defende no meio de todo mundo. E se for preciso, ele briga até com os dele, por causa de você. E você que estava cabisbaixa, quando que você vê que os discípulos sentiram, que te repreenderam, como que você se sentiria se você fosse aquela criança dessa passagem? Rejeitada. Rejeitada? E você? Triste. Tá? Mas agora mudou. Decepcionada, triste, agora mudou. Sabe por que mudou? Porque ele viu. Quando ele vê, tudo muda. Quando ele toca, tudo sara. E aonde ele está, tudo se transforma. Não tem criança que volta igual quando Jesus chega. E aí ele vê você. Ele te defende publicamente. E ele briga com os dele para falar a história dela é importante. Ei, eu quero gastar tempo com ela. Eu quero conhecer a vida dela. Eu quero saber o que eu posso fazer por ela. Não deixe que ela não venha até mim. Eu quero, eu desejo, eu vim por elas. E quando você vê, porque vocês viram, e eu falo que a fofoca boa, não é fofoca, tá, gente? Mas a fofoca boa é quando você bate no peito e fala assim, ninguém me falou, eu vi. Vocês viram? Vocês podem bater no peito e falar, eu vi que Jesus brigou com os amigos dele para me defender. Você se sentiu rejeitada
Quando você vê Jesus brigando com os amigos dele para escutar você, para te tocar, para ouvir a sua história, como que você sente? Importante, vista, né? Olha, a gente tem uma transformação aqui. De rejeitada, ela passou a se sentir valiosa, vista e importante. E você, quando você se sente triste? Amada. E você, que estava decepcionada? Me sinto amada. E amada é se sentir preciosa e importante. A primeira transformação já das suas emoções já foi ressignificada porque você percebeu que Jesus se importa com você. A autoestima já elevou. No teu atendimento, a criança já entendeu a conexão, como Jesus se importa com ela. Acolhida, necessária, importante. A Bíblia não é uma história de 1000 anos atrás. A Bíblia é um livro de hoje, para a necessidade de hoje, que vai alimentar as nossas crianças hoje. Mas a coisa mais linda que eu gosto nessa história não é a forma como ela começa. Pode passar para mim o próximo slide. É a forma que ela termina. E aí, em seguida, Jesus, o Todo-Poderoso, o grande eu sou, ele tomou as crianças no braço, ele impôs-lhes, no plural, as mãos sobre elas e as abençoou. Por que é tão lindo? Porque se tinha 15 crianças, ele fez esse processo 15 vezes. Ninguém que foi ao encontro de Jesus saiu sem ser tocado por ele. Ninguém saiu sem colo, sem acolhimento, sem ser refrigeriado, sem receber uma oração por ele. Jesus tem tempo para gastar com as crianças. Eu e você que talvez não temos, mas ele tem. Ele teve tempo e ele quer gastar o tempo com você. Ele quer sarar as suas dores, entender as suas necessidades. Ele quer usar a Bíblia, que é a palavra dele, para transformar o seu coração. Para você transformar a vida de muitas outras crianças. Esse é uma palhinha do que é o aconselhamento. É só a porta de entrada para o universo incrível e maravilhoso que é mergulhar na palavra de Deus e ser transformadas pelas palavras. Amém? Vamos orar então? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Porque ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para o nosso caminho. Porque o Senhor não nos deixou só. Deixou também o Seu Espírito. O doce, amado, o Espírito Santo, o Deus conosco. Aquele que nos orienta, nos aconselha, nos direciona, nos acalma, nos constrange, nos convence dos nossos pecados. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado pelo Seu Filho amado, Jesus Cristo, que como servo bom e fiel, veio a este mundo destinado à perdição, para ser o libertador, o salvador, o modelo, o irmão que protege, que ampara e que defende. Obrigado, Senhor, pela trindade que o Senhor se manifesta nas nossas vidas, e sobretudo sobre a Tua palavra, que é o guia por onde a gente precisa andar. A Sua palavra nos basta, a Sua presença é o nosso desejo. Nós ansiamos para estar mais perto de Ti. Como é bom gastar tempo contigo, Pai. Como é bom poder aprender da Tua palavra, ouvindo o Senhor falar em nossos corações. Senhor, que os nossos corações estejam sedentos para mais ter intimidade, gastar tempo debruçando na Tua palavra, que ela não muda, ela é fiel, ela é constante, ela é eterna, ela é penetrante, ela é transformadora. Um dia eu fui alcançado pela Tua palavra e a Tua graça se inundou o meu ser. Obrigado, Senhor, pela minha história, pela minha vida. E, Senhor, que os meus irmãos possam aprender também a se alegrar no meio do sofrer e do padecer, trazendo a glória para Ti, Jesus. Assim envergonhamos Satanás, assim como o seu servo Jó fez. Nós envergonhamos Satanás quando era para nós maldizer o Teu nome. Nós usamos a nossa dor para glorificar, porque nós sabemos para quem servimos, e ainda mais que o nosso Redentor vive, e está chegando a hora do Senhor vir se encontrar conosco neste lindo encontro chamado arrebatamento.
Esperamos e desejamos para ser tocados profundamente, cada vez mais, ao abrir a tua palavra e se debruçar por elas. Obrigado por nos corrigir, nos amparar, nos aconselhar, usando a tua palavra. Muito obrigada. Amém. Amém? Vou fazer o sorteio do grupo aqui, pegar e tô liberando. Tô liberada, não sei o meu tempo, mas é isso. Grupo, cadê o grupo? E só vale se tiver aqui. Então, se tiver fora da igreja, no banheiro, não sei, aí já não vale, tem que estar aqui. Deixa eu ver. Ó, essa pessoa tem a letra, termina com E no nome. Começa com R. Rosimeire. Vamos se alegrar, gente, quando a gente se alegra pela vitória dos irmãos. Se você já comprou esse livro, você comprou? Não? Então que seja na sua vida bênção para o seu ministério. Deus te abençoe grandemente, tá? Pode. Amém. Cadê a tia Michele? Amém. Podemos cantar enquanto a tia Michele vem. Vai lá. E em espírito